Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui no Direita no Brasil. Todo dia eu tô aqui, tá? De domingo a domingo, sempre ao 12h50. Então eu já peço para você já ir deixando o like no começo da live, compartilhando ao máximo. Eu preciso realmente da ajuda de vocês. Como vocês sabem, os canais de direita não estão tendo vez aqui no YouTube, mas eu conto com a sua ajuda aí para que a gente alavanque esse canal novamente, tá bom? Vamos juntos nessa força. Eu fiz uma entrevista ali no JCO com o Diogo Forjaz, com o advogado Dr. Wellington e o advogado Dr. Caivano, e nós destrinchamos ali toda a atual situação do Brasil, e eu vou trazer para vocês aqui toda esta live. Então eu peço para você ficar do começo até o fim para me ajudar também aqui no engajamento. Compartilha aí nos grupos de tios e tias do Zap, conservadores, cristãos. Vamos nessa, porque tem muito trabalho pela frente, ok? Hoje nós vamos receber aqui uma bancada de peso, viu? Só pessoas aqui ilustres, né? Nosso querido Diogo Forjaz, seja bem-vindo, meu querido amigo, mais uma vez, à bancada do JCO. Fui eu. Eu fechei o microfone. Boa tarde, Mário, audiência do JCO, a equipe maravilhosa da Mistali, a Lei, o Alan Pitts. É muito bom estar aqui, o amigo Wellington. Primeira vez que dividimos tela, acredito, né? Daqui a pouquinho tem o Caivano aí também. Um abraço pro Caivano já hora que ele chegar, já tá registrado. Caivano, sim, ele teve um problema técnico lá, mas ele já está resolvendo e vai voltar rapidex aqui. Meu querido doutor Wellington, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite do JCO e estar aqui dividindo conosco a bancada, meu querido. Boa tarde a todos, boa tarde, Mário, boa tarde, Diogo Forjaz. É um prazer estar aqui. Estamos aguardando aí também o nosso amigo Caivano. Quando mandaram para mim, olha, hoje vai ser o Forjaz, Caivano, você, eu falei, meu Deus, já tem habeas corpus preventivo para essa live? Porque aqui já dá formação de quadrilha, meu, aqui. Então, a audiência hoje pode esperar um programa daqueles. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. É verdade, é verdade. Vamos lá, vamos falar o que tem que ser dito, né? Fazer o quê, né? Se Deus não cuidar, né? Em vão cuida o sentinela. Então vamos ficar aqui, claro, a gente tem que saber o que falar aqui no programa, mas tudo que for dito aqui, claro que são com fatos. O que vocês trazem aqui sempre são fatos, tá? Pessoal, deixa o like, compartilha ao máximo, nós necessitamos de vocês e nós vamos para a primeira matéria de hoje, tá? A carta de Carlos Bolsonaro. O ex-vereador Carlos Bolsonaro divulgou uma carta que enviou ao pai, o ex-presidente Jair, preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Na carta, Carlos acusa a detenção de Bolsonaro de ser uma perseguição e pede ao pai que resista. Eu vou colocar a carta na tela, nós vamos ler juntos aqui, tá bom? Para que a gente possa tirar a análise precisa desta carta. Eu vou jogar na tela agora aqui, ó, e a gente vai acompanhar no ex-Twitter, ok? Vocês não conseguem ler, mas eu vou ler para vocês aqui. Na última visita, na quinta-feira, conversei com o presidente Bolsonaro e, conhecendo a importância que Santa Catarina tem para o Brasil, prontamente ele me disse, vai, faz o que tem que fazer e volte como sempre, te espero, garoto. Desde que Moraes mandou prender ilegalmente o meu pai, tenho feito tudo o que está ao meu alcance para ajudá-lo e permanecer por perto, como sempre fiz, independentemente da situação. Com o agravamento do seu quadro de saúde, o sacrifício de tentar ampará-lo de alguma forma acaba transformando também sua família em prisioneiros torturados. Evidentemente, nada se compara ao que ele enfrenta, sobretudo diante da deterioração de suas condições físicas e psicológicas. Ontem, deixei uma carta para que fosse entregue a ele em sua prisão, sempre tentando animá-lo diante do quadro visível de tentativa de concluir a missão que não conseguiram em 2018. A transcrição da carta. Pai, escrevo não apenas como filho, mas como alguém que te viu resistir quando tudo parecia perdido. Viu seu corpo ferido, tua alma testada, tua honra atacada de formas que poucos homens suportariam sem cair. E ainda assim, você permaneceu de pé, mesmo quando tentaram te dobrar pela dor, pela injustiça, pela humilhação calculada e pelo silêncio imposto. O que estão fazendo agora não é justiça, é perseguição, é tortura, é imoralidade. É a tentativa metódica de
te esgotar por dentro, de te afastar do que você ama, de te fazer acreditar que está sozinho, mas você não está, nunca esteve. Cada dia que passa, Pai, confirma aquilo que sempre soubemos. Não é sobre erros, não é sobre leis, é sobre te quebrar moralmente. E é justamente por isso que resistir se tornou um ato de amor. Amor por nós, teus filhos. Amor por quem acredita em você. Amor pela verdade. Quero que saiba que estamos aqui firmes, atentos, fortes por você. Quando o cansaço aperta, precisamos de você em pé, Pai. Precisamos da sua lucidez, da tua presença, da tua voz, mesmo que agora tentem calá-la entre paredes frias, barulhentas, molhadas e decisões arbitrárias. Você nos ensinou que dignidade não se negocia, que caráter não se curva, que a verdade pode até ser perseguida, mas nunca enterrada. É isso que nos sustenta agora. É isso que deve sustentar. Levante-se todos os dias com a certeza de que sua história não termina aqui, que seus filhos precisam de você vivo, forte e de cabeça erguida, que ainda há muito o que atravessar e nós atravessaremos juntos. A injustiça não vence homens íntegros. E você, Pai, segue íntegro, com amor, lealdade e esperança. Assinado, Carlos Bolsonaro. É uma carta aí não só para o presidente Bolsonaro, mas também para os brasileiros que estão, porventura, desanimados. Eu vou começar, então, pedindo aqui a opinião do nosso querido doutor Wellington sobre essa carta. Doutor Wellington, isso traz um fôlego a mais para o povo brasileiro? Isso traz aí o fato de que Bolsonaro realmente é um homem forte, né? E que ele não se dobrou mesmo dentro de uma prisão arbitrária, sofrendo torturas diárias. Esse homem está firme e forte, por isso nós também devemos seguir o mesmo caminho, doutor Wellington? Olha, certamente é uma mensagem de esperança e de bom ânimo para todos nós. Entendo também o sentimento do Carlos Bolsonaro. Estive lá na Alesp, quando ele foi receber o colar da honra do mérito legislativo. Estava visivelmente abatido. Nunca vi ele naquela situação, naquela posição, mas acho que com o passar do tempo está assimilando melhor esse verdadeiro golpe, né, que foi praticado pelo Supremo Tribunal Federal. E precisa ter esse bom ânimo, porque se nós não tivermos energia para lutar em prol do nosso presidente, quem vai ter? Quem terá? Então, eu vejo essa carta como também a transmissão de uma mensagem para todos os apoiadores e admiradores do presidente Bolsonaro. Agora, o meu questionamento nós precisamos agir a partir disso, a partir desse sentimento. Não basta ter um sentimento, as forças renovadas. Nós precisamos agir concretamente. E aí eu já faço uma provocação aqui, que é a seguinte: alguém imagina o atual, né, presidente Lula passando por uma situação dessa e nós vermos uma militância, deputados sem ação efetiva e concreta? Alguém imagina o Lula passando por uma situação dessa, de tortura sonora, que o Bolsonaro está sendo submetido a uma tortura sonora, e a militância estar apática, e os deputados estarem apáticos? Isso não aconteceria jamais. Então, a gente tem que trazer esse sentimento de esperança. Isso mostra que o Bolsonaro é uma pessoa forte. O Bolsonaro não se dobrou ao sistema quando podia, inclusive, negociar isso, quando esteve na presidência, e não se dobrou agora, quando está visivelmente fragilizado. Está havendo um processo de dessensibilização em relação ao Bolsonaro. Está havendo um assassinato a conta-gotas, com requintes de tortura. Então, o fato do presidente ainda estar de pé, o fato do presidente ainda estar, inclusive, falando, pensando no futuro do Brasil, indicando seu filho Flávio Bolsonaro, isso indica uma resiliência que é admirável. Para quem achava que o Bolsonaro era cachorro morto, está aí a prova, está aí a mensagem do seu filho Carlos Bolsonaro. Só que, então, nós temos que, assimilando essa mensagem, agir a partir disso. Eu vejo com um olhar muito positivo essa carta do Carlos Bolsonaro e entendo que é um recado para todos nós. Sejamos fortes e atuantes. Excelente, doutor. Excelente. Resilientes, né? Temos que nos adaptar ao momento difícil e seguir em frente, né? Não podemos desanimar e nem retroceder 1 milímetro.
Meu querido Diogo Forjaz, queremos saber agora a sua opinião diante dessa carta, né, emocionante, né, e que ao mesmo tempo mostra a situação real do Brasil. Provavelmente essa carta foi traduzida, né, o próprio ex-Twitter traduz aí para outras línguas, e alguém lá de cima da América do Norte pode ter já lido esta carta e estar mais ciente ainda do que está acontecendo com o Brasil. É uma lástima você ver um ex-presidente sendo tratado como um lixo, né? Um traficante no Brasil tem muito mais regalias, né? Um chefe do tráfico teria muito mais regalias do que o ex-presidente que está preso neste momento. Diogo. Bom, primeiro deixa eu dar uma boa tarde para meu amigo e irmão Cláudio Luiz Caivano, que chegou aí agora. Bom vê-lo aí. Olha, vamos por partes, né, Mário? Agora há pouco eu acabei de soltar um vídeo no Instagram em que eu disse o seguinte, que o efeito Bolsonaro em 2021, eu disse que o efeito Bolsonaro mudaria o mundo. O que seria o efeito Bolsonaro? É essa relação entre o representante e o representado que você não consegue separar muito bem quem é o presidente, quem é o povo, que eles pensam igual. Esse alinhamento com o povo. Na verdade, é um cidadão sentado à cadeira de presidente, o que era inédito para o Brasil. Esse alinhamento do Bolsonaro com o seu povo se dá inclusive no martírio. O povo brasileiro também sofre. A gente tem milhares de famílias dilaceradas e as famílias desses inocentes sofrem assim como a família do inocente Jair Bolsonaro. O que o Carlos relatou na carta não é diferente, o Caivano vai poder falar melhor do que eu, o Dr. Wellington também, provavelmente, não é muito diferente dos relatos que a gente escuta, talvez com palavras, com menos palavras, com vocabulário menor, mas o mesmo sentimento que a gente vê nas famílias das vítimas do 8 de janeiro. Daquelas pessoas inocentes, presas por um quebra-quebra que parte delas nem quebrou nada. Então há uma sinergia muito grande. E o Bolsonaro não é uma figura do Brasil. Por isso falei que mudaria o mundo. Essa relação do Bolsonaro com o seu povo, com o poder da internet, a coragem que ele teve de enfrentar as agendas globalistas durante a pandemia, deu exemplo. Deu exemplo e abriu uma porta enorme para que grupos políticos que não estavam no poder chegassem ao poder. Portanto, o Bolsonaro é uma figura que tem um efeito global. Falando só do Brasil, não. O que está acontecendo com ele nos faz voltar ao início dessa jornada. O Bolsonaro surgiu, não foi com deputados. Não tinham deputados para promover o Bolsonaro. Não foram os partidos políticos que promoveram o Bolsonaro. O Bolsonaro foi promovido pela sua coragem, foi promovido pela sua língua afiada, de verdades incômodas, que conectou o coração de um povo que não se via representado por ninguém. Se você diz agora, mas nós não temos políticos que possam nos atender, por isso nós não nos movemos. Pois muito bem, o Bolsonaro surgiu justamente pela ausência de políticos. Era quando nós estávamos entre o atual vice do Lula e o Lula. Foi nesse cenário que ele surgiu, dizendo que as verdades incômodas que ninguém podia dizer, quebrando a censura dos rótulos e dando o verdadeiro poder de comunicação à internet, o que trouxe a conexão do Bolsonaro com cada um de nós. E durante o governo Bolsonaro, esse homem que teve a coragem, a ousadia de representar o seu povo, foi atacado pelo sistema inteiro, os 4 anos de governo. E nós fomos atacados junto com ele. Cada vez que alguém era censurado, cada vez que o Bolsonaro era censurado, cada vez que ele era perseguido, nós sofríamos com ele. Quanto mais batiam no Bolsonaro, mais as ruas lotavam. Nós sempre estivemos juntos. Parece que com o Bolsonaro trancado na sala da Polícia Federal, é como se todos ficássemos também trancados na sala de casa, mas esse é o momento em que, assim como o Bolsonaro deu o primeiro passo por todos nós lá atrás, chega a hora de todos nós darmos um passo por ele. Foi Jair por todos, esse é o momento de todos por Jair. É chegada a hora de parar de se perguntar quem vai nos atender e nos preocupar em dizer o que nós queremos. É chegado o momento de se mover porque a vida deste homem está em risco e o crime que ele cometeu foi representar vocês. Ele foi combatido não só pela esquerda, não só pela corrupção do Centrão, que chantageou ele com a anistia para ganhar apoio político. Não, ele foi traído pela própria direita. O desejo de poder era tão grande que valia a pena destruir os sonhos do país. E a conta está aí, nós estamos vendo agora. A carta do Carlos não fala só da família do Carlos, fala sobre cada cidadão com uma gota de decência nesse país. Em tempos em que os iranianos têm coragem de enfrentar o fuzil e a forca, em tempos em que tantos povos dão exemplo de resiliência real, sem perguntar a quem, eu me pergunto o que falta para o nosso povo dar valor ao próprio povo e àquele que se sacrificou por nós. Essa carta, ela não é só uma lembrança,
ela é talvez um apelo à decência, um apelo ao bom senso. E se os deputados, se os senadores, se os vereadores não têm, bom, que então nós tenhamos. O que nos falta para fazer a diferença por ele, que ele fez e faz na circunstância em que está por todos nós, sinceramente. Excelente, Diogo. Muito obrigado, meu querido. Agora, o doutor Cláudio Luiz Caivano. Doutor Caivano, seja bem-vindo. Acho que a produção esqueceu de me colocar na tela. Vou colocar aqui. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa Você tarde, concorda Mário? com o nosso querido Diogo Forjaz? Não, claro que não, não concordo com ninguém nunca. Quando ele diz que nós devemos fazer e não ficar esperando deputags e senador hashtags? Bom, vamos lá, vamos dar o boa tarde primeiro, né? Boa tarde, Mário, boa tarde, meu querido amigo e irmão Diogo Forjaz, meu querido amigo e não menos irmão Wellington, prazer te rever, meu querido. A Vossa Excelência Audiência, não é nossa, né? É Vossa Excelência Audiência, para vocês que a gente sempre está aqui. Eu vou começar de trás para frente, eu vou começar pelo final, depois eu respondo sobre o que eles falaram, tanto o Diogo quanto o Wellington, que estão muito precisos, né? Eu fiz a abertura ontem do programa que eu estou apresentando no lugar do Pavinato, em virtude da sua ausência médica, e aproveitou para descansar um pouco. Eu li o caput do artigo 1º e os seus 2 primeiros incisos da Lei 9.455, que é de 1997, 7 de abril de 1997, que trata da tortura no Brasil. Então, ela define, ali nesse artigo 1º, que diz o seguinte, o caput, constitui crime de tortura. Portanto, define o que seja o crime de tortura, é o seu conceito. A partir daí, quando você olha a Constituição, que proíbe a tortura, né, no artigo 5º da Constituição Federal, e em virtude também dos pactos internacionais, os tratados internacionais que o Brasil assina, e principalmente um dos mais importantes, que é o Pacto de São José da Costa Rica, e que também não tolera a tortura, e que o Brasil se posiciona sempre de maneira impositiva contra a tortura no resto do mundo, mas aqui parece que não. Olha só o que diz os 2 incisos desse artigo, né? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. O que o Bolsonaro está sofrendo ali é, evidentemente, um dano mental, além da privação de liberdade, né? Ele não tem direito sequer a um banho de sol decente, que é permitido muitas vezes para quem comete crimes perigosíssimos, né? Violentíssimos. Mas eu fico sempre com a definição que é melhor, que é do inciso 2º. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida preventiva, que não é o caso, mas já foi, né? Já foi medida preventiva também, quando o Xerxes, o Mussolini da Moca, o Amorais, o colocou preso dentro de casa sem nenhum motivo, sem nem mesmo que ele tivesse algum vínculo com o inquérito ao qual ele se referenciava em suas decisões. Portanto, de qualquer lado que nós olhemos, o Bolsonaro, independente, deveria ser independente do aspecto político. Aqui não está um apoiador de Bolsonaro, aqui não está um conservador falando, aqui está um advogado. Qualquer que fosse esse preso, ele deveria ser colocado imediatamente em liberdade em virtude desse tipo de privação mental que ele está sofrendo. Mas eu vou além. Recentemente, se eu não tiver muito enganado, em 2021, o STF, essa instituição, esse mesmo plenário que contava com Marco Aurélio Mello, que foi o relator da ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, quase que sumiu o nome aqui, porque é muito simples, né? Arguição.
347, cujo nome recebido foi Estado de Coisas Inconstitucional. Sabe do que se tratava, Mário? Porque acredito que o Diogo e o Wellington já tenham ouvido falar, principalmente o Wellington. Trata-se de uma medida preventiva contra atos de tortura no sistema carcerário brasileiro. Eu vou devolver uma pergunta retórica. O que mudou de lá para cá, não só nessa instituição, mas no Brasil? A gente já sabe, evidentemente, mudou o regime. Agora, com relação à carta, e os meus dois colegas, é muito difícil falar depois deles, eles foram precisos nisso, é o apelo, é o desabafo, é um grito de socorro, de pedido de socorro do Carlos Bolsonaro, que vê o pai definhar em virtude de uma tortura aplicada por um Estado que não é mais de direito. Estado de Direito, eu já disse isso aqui, vou repetir, nós tivemos oportunidade de estar recentemente com um deputado federal e eu falei na presença dele. Um Estado de Direito é aquele que é cumpridor da Constituição, das medidas constitucionais e das leis. Nós não temos mais isso. Alexandre de Moraes, o Mussolini da Moca. E aqui, gente, para quem pensa que ele nasceu na Moca, não, Alexandre de Moraes não nasceu na Moca, muito menos Mussolini. Mas a gente chama de Mussolini da Moca para dar esse perfil fake que ele tem de um tirano fascista de esquerda. E aqui eu encerro o comentário, manifestando a minha solidariedade a toda a família Bolsonaro e sempre que eu tiver oportunidade eu vou continuar repetindo. Habemos tiranos. Bom, pessoal, este é o momento em que eu mais preciso de vocês, tá? O canal tá sofrendo aí ataques diários e para manter este programa no ar, para manter este canal funcionando a todo vapor, eu preciso da ajuda de todos os patriotas, mas eu só quero a ajuda daqueles que estão ao lado de Bolsonaro, eu só quero a ajuda daqueles que estão realmente pensando no Brasil para me ajudar a manter este canal no ar. Você vai fazer uma doação de R$22 no pixmariorobert@gmail.com. Tá aí na sua tela e também tem o QR Code para facilitar aí para você apontar o seu celular. E você vai concorrer, uma só pessoa concorre no dia 6 de fevereiro a 4 prêmios maravilhosos que algumas pessoas doaram para o canal e eu vou repassar para o ganhador no dia 6, tá? Então é uma camisa original da Seleção Brasileira para você usar aí em manifestações e na nossa comemoração quando o Flávio Bolsonaro vencer as eleições. Tem o vinho Bolsonaro, que é maravilhoso, saboroso, é delicioso esse vinho, vai para você também. O perfume Jair Messias Bolsonaro, para você andar na estica, no estilo. E também o boné Make Brazil Great Again, faça o Brasil grande novamente. Então vamos ajudar o Brasil a ser grande novamente, ajudando este canal. Qualquer valor no Pix é válido, mas se você quiser participar desse sorteio maravilhoso no dia 6 de fevereiro, uma chance, R$22 no Pix. O número 22 é o que a gente vai votar na urna. Então eu conto com você que ama o trabalho de Bolsonaro, que gosta, que honra o presidente Bolsonaro, a honrar esse nobre apresentador também. Preciso da sua força. Vamos voltar lá para a live, vamos lá. Excelente, doutor Caivano, todos vocês foram excelentes aí. Vamos dar um recado antes de ir para a segunda matéria de hoje, o segundo assunto. Diogo, quer complementar algo? Se couber, eu estou lendo o chat aqui. Sim. Então deixa eu esclarecer uma coisa importante. Comentários como, vocês querem um presidente desse de volta? Frouxo, ele prometeu e não fez. Cadê a tortura? Dê provas. Então vamos esclarecer a canalice, porque eu não aguento. O presidente Bolsonaro conseguiu fazer com que todas as estatais do Brasil dessem lucro. Todas as estatais deram lucro. É impossível uma estatal dar lucro com a torneira da corrupção aberta. É impossível. A promessa dele foi, só não roubar, só aqui a gente vai bem, porra. E não roubou. Todas as estatais, sem exceção, deram lucro durante o governo Bolsonaro. Todos os caixas de todos os municípios e estados ficaram no positivo, porque não vazava dinheiro. E é preciso ter muita coragem para fechar a torneira da corrupção. Aliás, foi por ter fechado a torneira da corrupção sozinho. Vale lembrar que o Bolsonaro perdeu todo o apoio político com 3 meses de governo.
Toda a turminha que se elegeu fazendo arminha nas costas dele, o abandonou com 3 meses de governo. Cada um com seu desejo próprio de poder. Parte dos mesmos canalhas que ficam chamando ele de frouxo. Os mesmos vermes que chamam ele de frouxo foram os vermes que colaram nas costas dele fazendo arminha em 2018. Em março de 19, ele já não tinha mais apoio parlamentar algum. Restava apenas o Centrão que travava o Congresso. E com o Congresso travado, esse homem conseguiu fazer o país avançar. No meio de uma pandemia, fez o país avançar. O Brasil foi o primeiro país a tirar o pé da lama depois da pandemia. Com o Congresso corrupto, podre, esse que estava negociando, chantageando a anistia de inocentes para ter candidato. E ele conseguiu ainda assim tirar o país do buraco. Entregou o país no final do ano com perseguição, com censura e o diabo a 4, com, além dos caixas todos no positivo, com a inflação em queda e o emprego voltando, depois de uma pandemia. O homem foi presidente perseguido por todos no Brasil e pelo mundo. As agendas que sustentavam os seus inimigos era a Agenda 2030, era a Agenda Woke, era o Foro de São Paulo, todos eles trabalhando no mundo inteiro contra um homem. Um homem, pelo seu povo em seu país, enfrentou o peso do mundo. Nós vimos a imprensa internacional mentindo todos os dias. Nós tínhamos no Brasil, durante todo o governo Bolsonaro, pessoas inocentes presas. Não foi só no 8 de janeiro, não. Inquéritos sem fim, sem começo, sem sentido. O inquérito do fim do mundo vai fazer 7 anos. Tem muito filho de gente que está assistindo aí que o filho não tem a idade que tem o inquérito. Censurando, prendendo, aplicando multas, de cima a baixo. E a cada pessoa censurada pelo regime, vermes, como aquele atorzinho da Globo, iam lá dizer lá fora que o Bolsonaro tinha censurado alguém ou prendido alguém. O ditador que não prendeu ninguém, o ditador que não censurou ninguém, todos que o apoiaram foram perseguidos, deputado preso por palavras. E no meio desse ambiente, com o mundo passando pano do que acontecia aqui, denúncias em cortes internacionais foram feitas durante o governo Bolsonaro em relação ao Supremo Tribunal Federal. E nada foi feito, nada avançou, porque o mundo estava no mesmo passo, como o general do dia seguinte. Estamos no mesmo passo, presidente. Prendemos todos eles, falando com o Lula. Estavam todos no mesmo passo. Esse homem sobreviveu a esse mundo nesse mesmo passo, sem ceder à corrupção, e entregou um país com resultados que nós não tivemos com governo nenhum sem pandemia. Frouxo? Não cumpriu promessa? Qual dos que chamam ele de frouxo teria 1/5 da sua coragem de encarar o que ele encara? De depois de ter tomado uma facada, depois de ter sido perseguido por tantos anos, com a oportunidade de ficar fora do país, voltou para encarar o destino que ele sabia qual era. Corajosamente. Fez piada diante de seu algoz durante o julgamento. Frouxo a quem chama ele de frouxo. Ingrato. Não merece o presidente que teve. Não merece a bandeira do país onde nasceu. Me perdoe o desabafo. Eu só achei muito comprido, podia falar, querida, vai procurar um canavial de falo, a hora que você encontrar, você resolve, se chupa, se enfia, come, faz qualquer outra coisa. Enfim, é sua opção, querida. Ah, imagina, sai melaço também. É complicado ter paciência com esse tipo de gente, mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Bom, vamos falar do que eles gostam. Outra coisa, né? Só para complementar o que o Diogo falou, se o Bolsonaro fosse ditador, ele receberia apoio do PT e de Lula, né? Porque eles gostam de ditadores, enfim. Vamos rodar a nossa pauta. Assunto 2 é Lulinha foge do Brasil. Novamente, né? Investigado pela Polícia Federal por suposto envolvimento no esquema milionário de roubo do INSS, Lulinha, filho de Lula, deixou o Brasil e voltou para Madrid. Pode isso, STF? Me parece. Chegaram algumas informações que ele não chegou ainda a sair do país, tá, pessoal? Então, ele não chegou a sair do país e já está sendo aberto aí pedidos, né? A CPMI do INSS, ela pede ao STF que proíba Lulinha de sair do Brasil. Ou seja, eu acredito que Lulinha já está no avião saindo neste momento, que o pedido foi para o STF. Mas, enfim, vamos lá perguntar aqui para o nosso querido doutor Wellington. É contigo, meu querido. Lulinha está fugindo do país ou sempre quando aparece uma investigação envolvendo o INSS, aparece, assim, alguma coisa para ele fazer lá na Espanha, meu querido Wellington? Bom, boa tarde ao meu amigo Caivano. Né? Prazer tê-lo aqui. Caras, assim, Daniel Porcaro, Lulinha, por que essa galera não tá numa cana preventiva preenchendo praticamente todos os requisitos autorizadores da lei penal? É de um cinismo, de um faz de conta.
parece que eles estão fingindo que o cara não faz jus, porque ele já tinha saído antes, voltou porque ficou feio na foto, e agora que a investigação ela se aprofunda, que o vínculo dele com o esquema do INSS fica cada vez mais comprovado, não há dúvida sobre o envolvimento do Lulinha com o Careca do INSS, ganhava mesada. Por que esse cara não está em cana, esse cara não está com uma tornozeleira, passaporte apreendido? Será que o Supremo está aderindo uma nova espécie de raciocínio jurídico? É o cinismo jurídico do Supremo Tribunal Federal? Espero que esse pedido da CPMI do INSS seja bem apreciado e com a mesma lógica e coerência de razão jurídica, como foram apreciados os pedidos contra esses pobres coitados do 8 de janeiro, que nem recursos para fugir tinham. Tem gente lá que ganhava salário mínimo, tem gente que nem salário ganhava, era desempregada, tem aposentado. E essa galera foi presa preventivamente por suposto golpe de Estado com paus e pedras e bíblias e algodão doce e batom. Agora vem um malandro convenhamos, não é qualquer um, é o filho do cara envolvido em esquema. Aí vem esse malandro com todo o aparato à sua disposição para dar fuga e ficam, não, deixa a investigação fluir, Vamos ver agora como que vai ser apreciado esse pedido e qual vai ser a resposta que o Supremo vai dar. Agora, se for uma resposta negativa, pelo menos, para tomar o passaporte desse cara, aí a gente tem que começar a rir. Eu estou numa situação, Mário, eu vou confessar aqui para você, para toda a audiência, nossos colegas aqui da bancada, eu estou numa situação que eu não faço mais uma análise jurídica das decisões, principalmente do Alexandre de Moraes. Para mim já virou caso de psiquiatria. Porque se eu admitir que juridicamente o STF tem alguma razão, eu estou admitindo que a linguagem do direito pode dialogar com a linguagem da loucura. E não pode. Então eu espero que, pelo menos, o Supremo Tribunal Federal dê uma resposta de mínima normalidade institucional e diga, olha, agora o Lulinha não pode mais sair do país, tá? De fato, vocês têm razão, ele está sendo investigado, aí não pode se evadir da aplicação da lei penal. Porque o cara preenche tudo, o cara gabaritou os requisitos, assim como o Daniel Borcaro, e os dois estão soltos. Vejo de maneira muito positiva essa atuação da CPMI, do INSS. Vamos ver qual que vai ser a resposta do Supremo, e eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Nós temos que provocar as instituições para ver qual a resposta delas e a gente fazer um comparativo, se elas estão sendo coerentes ou se elas estão sendo cínicas. Até o presente momento, a forma como o STF agiu para achacar inocentes foi uma. A forma como o STF tem agido para aplicar a lei penal em malandros tem sido outra. Vamos ver qual vai ser a resposta do Supremo diante desse pedido, que é completamente devido, dentro dessas circunstâncias, para o Lulinha. Vamos aguardar. Excelente, doutor. Olha, eu tenho um vídeo aqui para passar, antes de passar para o doutor Caivano, tem um vídeo do Marcel Van Hatten, que ele explica exatamente o que foi pedido, né, pela oposição aí, pela CPMI, na verdade, que eles representam ali. Vamos ouvir o Marcel Van Hatten, vamos lá. Urgente, acabamos de protocolar no Supremo Tribunal Federal um pedido para que André Mendonça avalie colocar tornozeleira eletrônica no Lulinha e também que retire o seu passaporte. A notícia é que ele está no Brasil e vai voltar para a Espanha, de onde ele veio e onde ele está nesse momento, inclusive, residindo. E onde ele teria recebido nos últimos meses e anos uma mesada de R$300 mil do Careca do INSS. A Roberta Luxinger, que foi pega justamente nas interceptações da Polícia Federal, orientando o Careca a mandar R$300 mil para o filho do rapaz, já está de tornozeleira eletrônica. Não faz sentido o Lulinha não estar com tornozeleira eletrônica e poder sair do Brasil. Portanto, foi um pedido feito pela bancada do Novo, por mim, pelo deputado Luiz Lima, pelo senador Eduardo Girão e a deputada Adriana Ventura, junto com o relator da CPMI do INSS, que está fazendo um excelente trabalho, relator deputado Alfredo Gaspar, bem como junto com o líder da oposição, lá na CPMI do INSS e no Senado da República também,
Rogério Marinho, que representa todos os demais parlamentares da oposição e os parlamentares que querem realmente o bem do Brasil e a devolução do dinheiro roubado dos aposentados e que vá em cana cada um daqueles que roubaram de viúvas, roubaram de velhinhos, de doentes, de órfãos, de pessoas com deficiência, enfim. É preciso que a justiça se restabeleça nesse país. E por isso, nós essa notícia para vocês que protocolamos um pedido urgente para o Supremo Tribunal Federal, para o ministro André Mendonça, bem como Paulo Bonet, para que eles tomem a atitude de colocar tornozeleira no Lulinha e retirem o seu passaporte para que ele não possa sair do país e assim evitar com que a justiça possa ser feita e as investigações possam acontecer, assim como já está acontecendo no caso de tantos outros que foram presos já na CPMI do INSS, uma CPMI que certamente já não vai acabar em pizza, e também tem acontecido ao longo desses últimos tempos várias outras medidas cautelares graças ao trabalho da nossa CPMI. Portanto, muito obrigado pela atenção e vamos continuar trabalhando firmemente, mesmo durante o recesso, para que a justiça seja feita e a CPMI do INSS tenha resultado. Tornozeleira no Lulinha, Fábio Luiz da Silva, e que ele não possa sair do país, seja retirado o seu passaporte. Excelente. Eu vou passar então para o Diogo Forjaz, né? O doutor pediu para ficar por último. Diogo, eu queria saber o que se resulta nisso, né? Na verdade, eu falei assim que se tivesse nas mãos do STF, não iria dar nada, né? Só que eu me esqueci de um detalhe. Quem está à frente, né, da CPMI é o André Mendonça. Então pode ser que ele aprove, né, a tornozeleira eletrônica ou até mesmo apreender o passaporte aí, reter o passaporte do dito cujo. Diogo Forjaz. O grande problema é que o plano de poder do PT envolvia se livrar do braço político que não lhe serve mais através da corrupção segmentada. Só que você tem que ter o poder de segmentar qual corrupção você vai investigar ou não. Qual parte dela você vai investigar ou não. A Lava Jato, por exemplo, o vizinho do Odebrecht a gente só soube depois que caiu o Moro de Brasília. Até lá ninguém sabia do vizinho do Odebrecht. Então a gente sabe mais ou menos como esse troço funciona. Agora, a intenção aí claramente era se livrar do Centrão. Esse era o foco. Só que o caso do INSS tem um pequeno problema. Tem a mão do PT no caminho. Quer dizer, a gente tem as prefeituras, por exemplo, da Bahia, sinalizando que se o caso do Banco Master avançar é um problema. A gente tem fundos de pensão de municípios que colocaram o dinheiro do Banco Master, vai ligando os pontos. A gente tem o sindicato do irmão do Lula como envolvido nos descontos indevidos, vulgo roubo de velhinhos, no caso do INSS. E agora essa indicação da mulher que teria colocado dinheiro, depositado 300 mil reais para o Lulinha. Aí a gente vê a canalice da esquerda, em todos os segmentos, não só nas lideranças, mas nos chats. Por exemplo, cadê a prova do depósito do Lulinha? Claro, deve estar no mesmo nível da prova da mensagem do grupo de WhatsApp, que levou, por exemplo, os empresários até uma busca e apreensão na casa deles. Uma conversa fechada no grupo de WhatsApp. O cara deu um likezinho. É prova? Quer falar de direito, querido? A gente fala. Cadê? Esse é o problema. Portanto, nós não estamos mais no âmbito do diálogo. E aí, o doutor Wellington está correto. A parte tecnocrática da coisa está muito clara. A gente está lidando com bandidos. Bandidos não se pautam pela lei. É preciso fazer valer a lei sobre os bandidos. Simples assim. Esse caso do INSS, então, tem esse potencial. Ele está conectando vertentes diferentes. Ele tem potencial para conectar parte do caso das emendas parlamentares. Tem poder para conectar parte da corrupção nos municípios. Tem poder para conectar instituições que não estavam envolvidas, como é o caso do TCU. O caso do INSS tem um potencial tão grande quanto o do Banco Master e não é à toa que eles se entrelaçam. Daí a preocupação. Claro que fizeram muito bem de registrar, aliás, esse é um erro que a gente comete com frequência. A gente precisa começar, como direita, a registrar tudo, mesmo achando que não vai dar em nada. Porque os registros, mesmo que só de pedido, são importantes. Precisa fazer, precisa deixar documentado, registrado, quais são os pontos, como se entrelaçam, por aí vai. Eu acho que é mais um exemplo de uma ação importante. Espero que seja a primeira de muitas e complemento dizendo o seguinte, não se trata apenas de ser porque é o André Mendonça, não. Veja que o caso do Banco Master, por exemplo, surgiu e avançou investigado pela Polícia Federal do regime, divulgado pela imprensa do regime. Um regime que já se preparava para se livrar de Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que acabou estendendo o caso para o Toffoli. Vejam que esses escândalos controlados
estão saindo do controle. E acho que esse é o ponto principal. E nós não podemos perder essa oportunidade. Saiu do controle? Então a hora é a hora de registrar tudo que é possível. Claro que nesse caso em específico, cabe sim impedir que ele saia, já que ele ainda tem que explicar o possível envolvimento com esse caso do INSS. Depois que ele estiver na Espanha, tudo fica mais difícil, né? Foi um bom pedido. Espero que ele seja atendido pelo André Mendonça e que esse caso comece a tomar a capilaridade que deve, demonstrando a participação também do PT e da esquerda, já que eles estão focados só em apontar para o centro. Excelente, Diogo. Bom, pessoal, este é o momento em que eu mais preciso de vocês, tá? O canal tá sofrendo aí ataques diários e para manter este programa no ar, para manter este canal funcionando a todo vapor, eu preciso da ajuda de todos os patriotas, mas eu só quero a ajuda daqueles que estão ao lado de Bolsonaro, eu só quero a ajuda daqueles que estão realmente pensando no Brasil para me ajudar a manter este canal no ar. Você vai fazer uma doação de R$22 no pixmariorobert@gmail.com. Tá aí na sua tela e também tem o QR Code para facilitar aí para você apontar o seu celular. E você vai concorrer, uma só pessoa concorre no dia 6 de fevereiro a 4 prêmios maravilhosos que algumas pessoas doaram para o canal e eu vou repassar para o ganhador no dia 6, tá? Então uma camisa original da Seleção Brasileira para você usar aí em manifestações e na nossa comemoração quando o Flávio Bolsonaro vencer as eleições. Tem o vinho Bolsonaro, que é maravilhoso, saboroso, é delicioso esse vinho, vai para você também. O perfume Jair Messias Bolsonaro, que você andar na estica, no estilo. E também o boné Make Brazil Great Again, faça o Brasil grande novamente. Então vamos ajudar o Brasil a ser grande novamente, ajudando este canal. Qualquer valor no Pix é válido, mas se você quiser participar desse sorteio maravilhoso no dia 6 de fevereiro, uma chance, R$22 no Pix. O número 22 é o que a gente vai votar na urna. Então eu conto com você que ama o trabalho de Bolsonaro, que gosta, que honra o presidente Bolsonaro, a honrar esse nobre apresentador também. Preciso da sua força. Vamos voltar lá para a live, vamos lá. Doutor Caivano, esse Lulinha é o mesmo que ficou milionário pegando fezes de elefante no zoológico? Na verdade, não pegando fezes, né? Não foi a quantidade de fezes que o tornou milionário. Foi talvez estudando a forma, né? O cheiro, o odor, a aparência e tendo ideias, porque é só coisa de gênio, né? A primeira atitude desse gênio foi vender um joguinho de celular, ainda na época que o celular não tinha nem tela de LCD, para você imaginar quanto tempo isso faz, né? Era uma tela binária, literalmente 0 e 1, um desenhinho tipo Tetris, para deixar exemplificado aqui para a nossa audiência. Vendeu por uma fábula para a BCP, se eu não estiver enganado, que depois foi extinta, comprada por outra, enfim. Me parece muito, sabe o quê? Foi bem lembrado agora por você, hein? Me parece aquela teia envolvendo irmãos do Toffoli. Investiram num fundo que depois foi passado para outro fundo e que pertencia a um terceiro, que no fim tinha sido transferido para um quarto, que era um investimento num resort. Bom, vamos partir para o que você quer, vamos falar sério. Eu entendo como o Wellington, né, que existem as autorizadoras das cautelares do CPP, por exemplo, até diversas da prisão, por exemplo, o uso de monitoramento eletrônico, que é assim que se chama tecnicamente a tornozeleira, uma invenção não, mas a criação da mudança na lei, inclusive do Magno Malta, né, quando era senador da primeira vez, da vez anterior. E, no entanto, o que nós defendemos, e acredito muito também que o Wellington defenda assim, o próprio Diogo, você, Mário e toda a nossa audiência, que tudo seja investigado e que ele tenha dentro do que o direito assim determina e que ele tenha o direito à presunção de inocência, à ampla defesa e o contraditório, ao devido processo legal, que nenhuma instância seja suprimida para ele, mas que ele seja colocado diante dos membros da CPMI
para se explicar, para que ele tenha o direito de se defender, de fazer a sua defesa, coisa que, por exemplo, não foi garantida aos advogados do 8 de janeiro. E eu sou um deles. Não tiveram direito, por exemplo, a fazer a defesa oral para os seus clientes, em favor dos seus clientes, a chamada sustentação oral. Eu gostaria que o Lulinha tivesse todo o privilégio que o direito garante, que a Constituição atribui a todos os cidadãos, inclusive lá no caput do artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Porque eu já sei aqueles que são desiguais. Por exemplo, Bolsonaro. Esse não tem direito a nada do que está descrito ali. Mas eu quero que o Lulinha tenha, porque ele tem o direito constitucional, como eu já disse, presunção de inocência, para defesa contraditória, o juiz natural, e etc, e etc, e etc. Agora, tem que se explicar. Está fugindo de quê? Se eu não me recordo, já para finalizar, recentemente, o Alexandre de Moraes colocou preso o Felipe Martins em virtude da tentativa de fuga de Silvinei Vasquez. Então, como assim? Para o Lulinha foi permitido até que ele fuja. Ora, arruma 2 tartarugas para cuidar, que com certeza uma vai morrer de fome, a outra talvez até afogada, que o STF não consegue cuidar de absolutamente nada no Brasil, Mário, infelizmente. Excelente, excelente, doutor. Eu peço vênia a você, peço vênia aos meus queridos amigos e irmãos aqui, o Wellington e o Diogo. Eu preciso me retirar para poder me locomover até o estúdio e fazer o programa de hoje, mas agradecendo muitíssimo mais essa oportunidade, parabenizando aí Vossa Excelência, a audiência e principalmente os comentários dos meus colegas. Fiquem todos com Deus. Quem sabe, no futuro muito próximo, a gente vai ver um Brasil melhor e com o direito ressuscitando, que é o que mais importa. E está se saindo um excelente apresentador, diga-se de passagem, hein? Está substituindo muito bem o Pavinato lá. Deus abençoe, meu querido. Fazendo muito obrigado. O meu melhor. Obrigado, Marião. Fica com Deus. É isso aí. Até mais. Vamos nós 3 aqui, então. Vamos continuar falando das bombas no Brasil, né? A nossa terceira análise aqui vai ser sobre a Polícia Federal, que analisa o pedido encaminhado por Lewandowski, né? Para investigar quem? Flávio Bolsonaro, né? Polícia Federal analisa pedido encaminhado por Lewandowski para investigar Flávio Bolsonaro. Pedido partiu da deputada uma deputada do PT, né? Por publicações do senador que associam o presidente Lula ao ditador venezuelano Nicolás Maduro. Querido Diogo Forjaz, eu vou começar nessa rodada por você e depois eu passo para o Dr. Wellington. Querido Diogo Forjaz, demorou um pouco, né? Eu achei que até seria mais rápido, essa perseguição iria começar mais rápido, demorou um pouco, mas a gente já sabia, eles são previsíveis, né? E investigar o Flávio Bolsonaro por falar, por associar, né, o Nicolás Maduro ao Lula, eu acho que eles teriam também que investigar o Lula, né, por associar ele mesmo ao Nicolás Maduro, né? Isso, Diogo? A gente estava falando aqui antes de entrar ao vivo, né? Exatamente. Justamente isso. Vai ter que investigar o próprio Lula, já que ele fez questão de receber o Maduro com honras militares. Ainda tem a frase icônica que ele diz assim, tá vendo? Todo mundo pensou que você era malvadão, né, Maduro? Ele, não sou malvado, não. Teve aquela cotovelada marota na Délis Ortiz, mas a gente deixa isso pra lá. Veja, isso desenha a falência moral da própria imprensa. Veja, se a imprensa tivesse ainda uma gotinha que fosse mínima de decência, gotinhazinha de decência, ela noticiaria de outra forma, né? Olha, não se pode, como é que... né? A abordagem é outra. Veja, contrariando as manifestações públicas do próprio presidente Lula, fulano entra com... Mas não é isso que eles fazem. Mas é esse o caso. E isso desenha o caso anterior, inclusive, a pergunta anterior, sobre pedir, por exemplo, que o Lulinha não possa deixar o Brasil. Veja, eles não avaliam se tem possibilidade disso avançar ou não. Claro que eles contam com a imprensa, com os idiotas que perambulam pelos chats, eles contam com todo o arsenal de milícias que a esquerda trabalha faz tempo. Aliás, a milícia digital, o gabinete do ódio, o PT já tinha na época dos MAVs, quem não sabe o que é pesquise. MAVs da época da Dilma, que eram os MAVs do PT nas redes.
Eles têm faz tempo. Estão acostumados a contar, então, com o impacto de suas milícias, as milícias de crachá e sem crachá. Tem as duas hoje em dia, né? Atualizou. Claro que eles contam com o apoio institucional maroto, aquele jeitinho duplo, onde a lei não importa muito. Então, eles tendem a se arriscar mais. Mas, mesmo para eles, veja, essa movimentação aí não tem base real alguma. Mesmo para eles, mesmo com essa encrenca toda, é difícil de avançar isso aí. Muito difícil. Mas eles tentam. Falta agora o Brasil de verdade, os brasileiros, fazerem o mesmo. Falta que todos nós também passemos a registrar as coisas. Como eles estão fazendo aí. Se sem base eles fazem, façamos então nós com base, né? Isso aí não tem potencial para ir a lugar nenhum. Tem certas coisas como atormentar baleia, furto de joias, que nem eles conseguiram avançar. Esse é mais um exemplo. Isso aí não vai para lugar nenhum. O próprio Lula manifestou publicamente várias vezes amizade direta com o Nicolás Maduro. Inclusive, recentemente, agora, ele estava defendendo de novo o caso do Maduro, defendeu até onde pôde. Então, é muito fácil de responder a isso aí. Agora, eu não acho que eles vejam esse caminho como uma forma de retirar o Flávio do processo. Eu nem acho que eles estejam, no momento, tão preocupados em retirar o Flávio do processo, que para nós é uma certa vantagem. Há uma paralisia na sociedade em que todo mundo trata o país onde não há normalidade jurídica como se houvesse normalidade eleitoral. E, obviamente, não há. E só por essa razão já muda a interpretação dessas ações. Quer dizer, eles precisam convencer as pessoas daqui até as eleições que o resultado que eles desejam é aceitável. Esse é o processo que está em curso, claramente. E eu não sei se nesse processo, para o momento, interessa ainda afastar o Flávio Bolsonaro, embora eles manifestem interessar em fazer isso. Isso nos dá uma vantagem, fortalecer a imagem dele nesse caminho. Mas eu acho que nós temos, antes de tudo isso, e toda vez que eu for falar sobre eleição, tenho que lembrar sobre isso, com todo o apoio que o Flávio Bolsonaro tem, meu e de todas as pessoas que têm uma gota de decência no país, mas falta a gente ainda lembrar que o assunto primordial é tirar Jair Bolsonaro da salinha da Polícia Federal e colocá-lo na sala de casa. É o mínimo que nós temos que fazer como brasileiros para ontem. Libertar os inocentes é a missão número 1, ainda que nós não tenhamos o apoio ao Flávio. Isso é o ponto número 1. Não se pode falar em eleição sem falar na liberdade dos inocentes, todos os dias. Excelente, obrigado, Diogo. Agora, doutor Wellington, queremos saber o seu posicionamento diante dessa perseguição previsível, volto a dizer. Nós já sabíamos que isso ia acontecer, né, com qualquer um que Bolsonaro indicasse, mas é um verdadeiro tiro no pé, né? Nesse momento, pessoas descem do muro, pessoas que estavam em dúvida começam a ficar mais esclarecidas sobre realmente o que está acontecendo, sobre o sistema querendo derrubar mais um Bolsonaro que eles não contavam estar na urna, né? Eles tiraram o Jair e acharam que o Bolsonaro tinha, na verdade, saído de vez, né, da política brasileira. Eles vão e colocam um Bolsonaro na urna novamente. Doutor Wellington. Além de termos um Bolsonaro na urna, nós vamos já começar a ter mais um Bolsonaro que passa a ser perseguido gratuitamente. Parece que eles não aprenderam a lição. E antes que eu me esqueça, aproveitando que está acontecendo um retorno à normalidade no Irã, as pessoas estão brigando por liberdade, pesquisem aí. Lula em Teherã 2010. Vocês vão ver o Lula com o Ahmadinejad e o Ali Khamenei. 2 tiranos, que cerceiam a liberdade de mulheres, de jovens, de pessoas de bem. Tá? Antes que o TSE comece a tentar interferir nas eleições, não sei se vai fazer isso de novo igual fez em 2022, né? Tentar fraudar a democracia, impedir o debate público, impedir a gente de falar verdades. Ninguém está inventando fato aqui. Então, antes que o TSE venha querer interferir nas eleições e fraudar a democracia de novo, igual fez em 2022, é importante a gente falar Lula com Maduro, Lula com Chávez, Lula com Fidel Castro. Ele tem uma tara, uma paixão por gente autoritária, porque ele é assim. Então, não vem querer dizer que é fake news, que o Lula não pode ser comparado ao Maduro. O próprio Lula declarou lá num evento aí desses da América Latina, eu estou mais maduro, fazendo uma brincadeira ali, um trocadilho, e todo mundo rindo, né? Ele está mais maduro, mais tirano, mais fascínora. Deve ser isso. No meu entendimento, foi isso que ele quis dizer, ou não. Mais de 50.
é o número de inquéritos que estão em andamento para apurar e investigar pessoas que tenham feito críticas ao Lula nas redes sociais. Estão procurando o autor de um meme que colocou ali a entidade Zé Pilintra e falou que era o Lula como Zé Pilantra. Estão procurando o autor de um meme. Esse é o cenário que nós temos hoje. Então, o que eles vão fazer com o Flávio Bolsonaro é ativar essa máquina, essa blitzkrieg que eles fazem, para fazer assédio judicial, para promover assédio judicial. E hoje, com a máquina na mão, vão utilizar o Ministério da Justiça, já utilizam a AGU, que construiu lá uma salinha só para ficar achacando pessoas na internet. Eles vão utilizar essa máquina para essa finalidade. O que o povo não pode é se deixar ser convencido, e mais ainda, eu acho que o povo já está vacinado nesse ponto, Mário, que é o seguinte: se o sistema reage de maneira desproporcional e agressiva contra condutas mínimas, algo de errado tem. Quem não se lembra do Master? Antes desse escândalo do Master, eles começaram a notificar pessoas, fazer notificação extrajudicial, tentar silenciar pessoas. Agora estourou a bomba. O que queriam esconder? Queriam esconder a verdade. Eu reitero aqui o caso da XP, por exemplo. O Daniel Penin fez um vídeo lá falando que a XP Investimento vendia porcaria com seus certificados de operações estruturadas. A XP tentou censurar o cara, conseguiu lá uma medida judicial, uma liminar, ele manteve o vídeo. 4 meses depois estava lá os títulos, né, da Ambima lá, os COIs da XP sendo revelados que eram porcarias, dando prejuízo de 97% nos acionistas. Então, quando o sistema reage de maneira desproporcional e agressiva contra pessoas que falam, muito provavelmente é porque esse sistema está tentando esconder a verdade. E nesse caso aqui não é diferente. A verdade é: Lula é Maduro. E ponto final. Excelente, meus amigos. Bom, quero agradecer aqui a presença, né, do nosso querido doutor, advogado Caivano, que já saiu, né? E agradecer agora também, doutor advogado, faz um excelente trabalho aí como comunicador na direita também, o doutor Wellington. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo, mais uma vez. Muito obrigado a todos, obrigado aí pela paciência comigo. Eu agradeço muito a audiência. Foi um prazer estar aqui com o Diogo Forjaz pela primeira vez. Um ícone, uma das pessoas aqui que abrilhantam a direita, um dos bons quadros que a direita tem. Então, para mim, é uma honra estar aqui hoje com o Diogo. Você também, Mário, também o Caivano, que é um parceiro. Obrigado a toda a audiência. E apesar da gente, às vezes, fazer uma brincadeira e tudo, o assunto é muito sério. Nós temos o nosso presidente sendo assassinado a conta-gotas, torturado, e a gente não pode admitir isso de forma alguma. Ainda que você não goste de Bolsonaro, é um ser humano. Ainda que você não goste do Bolsonaro, é uma injustiça. Você não gosta de injustiça, você não gosta de covardia. Então, pelo menos, você tem que admitir isso e falar: realmente esse cara está sendo sacaneado, eu acho que eu devo fazer alguma coisa. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima, meu querido. Diogo Forjaz, muito obrigado, meu amigo, por fazer parte novamente da bancada do JCO. Muito obrigado aí por esclarecer muitas dúvidas aí dos nossos telespectadores. Muito obrigado, meu querido. Hoje eu estava mais visceral, né? Que pouco antes de eu entrar aqui, eu estava gravando um vídeo preocupado com a situação do presidente, tentando relacionar os assuntos. Então eu estava com esse assunto mais ou menos travado. E aí, essa milícia digital que o PT colocou no ar, não sei se você sabe, teve documento do PT, inclusive, instruindo sobre como eles devem se comportar nas redes, dando as frases de efeito, como eles devem provocar, atacar, sem ferir o direito para que não sejam processados, como devem fazer vários perfis, como devem mudar os perfis. Então, toda a milícia digital que eles dizem que os outros fazem, basicamente, sobre os perfis o documento não fala, mas fala sobre como se comportar, como provocar. Tem um documento do próprio PT falando sobre isso. Então, as redes estão abarrotadas, vários canais estão cheios de perfis dessa natureza aí, sabe-se lá por qual vantagem eles fazem esse tipo de coisa. Então, hoje eu fui mais visceral. Né? Então, agradecer o elogio do Wellington, a honra foi minha, não conhecia ainda. Muito bom ver os comentários. Caivano, bom, é de casa já, você também, né, Mário? A gente já amigo de longa data, o mesmo vale para a audiência. Eu gostaria de ter analisado mais, mas hoje acho que o fígado falou um pouquinho mais alto, que de vez em quando acontece. Vou deixar para analisar lá no meu canal daqui a pouquinho, às 20 horas eu vou lá analisar. Aí carrapato lá não se cria, brotou, carrapaticida na hora. O gado aqui quer ficar em paz. Então vamos nessa. Quem quiser ficar em paz comigo lá, a partir das 20 horas, 20, 30, a gente começa. O gado quer produzir, né? O gado quer produzir, né? O parasita só vem para... Carrapato fica longe lá. Até a noite, pessoal. Valeu, Mário. Obrigado. Valeu, meu querido. Bom, pessoal, muito obrigado por ficarem até o final desta live. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, todos os comentários, todos os compartilhamentos,
todos os likes e todas as pessoas que fizeram doação aqui no Pix durante a live. Muito obrigado mesmo, eu volto com mais lives aqui, todos os dias ao 12h50 eu tô aqui com vocês e eu conto com a sua presença sempre. Traga mais e mais pessoas, tem pessoas que não estão sendo notificadas, avise as pessoas nos grupos de WhatsApp, tá bom? Continue fazendo a doação, uma chance, R$22 no Pix, você concorre a 4 prêmios sensacionais aqui no canal. Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Até a próxima live. Tchau, tchau.